Estimada comunidade aqui, cidadãos do infinito, comunidade de vida e oração, cidadãos do infinito, então aqueles que estão acompanhando também esse meio de comunicação. Então agora nós estamos, lembre que ontem, a leitura de ontem dizia o seguinte: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque nós terminamos ontem, então, a Semana da Família. A todos os anos no Brasil, no Dia dos Pais, inicia-se a Semana da Família. Todo dia, Dia da Família, todo dia. Mas a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, convidou a mim, a você, a todos nós, para dedicar um tempo mais especial para a família. Porque a família é a sementeira de todas as vocações. Estamos no mês vocacional, mês de agosto, e hoje o terceiro dia, terceiro domingo. Então nós sempre no terceiro domingo de agosto, a gente sempre celebra e lembra, dedica um tempo todo especial e carinhoso em favor dos religiosos, religiosas e também os institutos seculares. Então nós também estamos juntos com isso. Mas o mais importante disso é saber que a família é o berço de toda a comunidade, de toda a sociedade. Se é difícil viver em família, pense em viver sem ela. Isso é mais difícil ainda. Se é difícil viver com o pai e a mãe, pense quando você não nos tem mais. Só quando o papai e mamãe partiram, ali a gente começa a dar importância deles. Parece que tudo acontece depois do caixão. Mas a vocação é nada melhor do que sempre nós olhar a vela, né? A vela, à medida que ela se consome, a outra ilumina. E à medida que ilumina os outros, também vai se consumindo. A vocação, tanto é da família, sacerdotal, religiosa, solteira, toda a vocação tem essa finalidade, esta missão, esse carisma de ser luz para os demais. O próprio Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, maldita será a vocação que por acaso se torna escuridão para os demais. Aí o negócio aperta, porque toda vocação ela é em vista de ser para os demais consolo. Olha o que até o próprio Evangelho disse assim: Cristo era o consolo, a misericórdia para todas as gerações. Assim é uma vocação, porque nós temos, além da imagem e semelhança de Deus, da divina Trindade, nós temos a mesma natureza. Então, se Cristo é a luz do mundo e quem segue a Ele não anda nas trevas, serve para mim, serve para todos, de que, como nós temos a mesma natureza e a mesma identidade, nós também temos a mesma missão, a mesma responsabilidade, o mesmo compromisso. Repito, infeliz, nós temos que buscar reforço num outro trecho evangélico, do Santo Evangelho, onde diz: se uma vocação, ela é para os demais escândalo ou escuridão, um problema, melhor seria que não tivesse nascido. E ainda pegar uma roda de moinho, amarrar no pescoço e jogar no fundo do mar para não aparecer mais. Cristo é super radical. Ele não tem um meio termo. Assim também como durante a semana apareceu o Santo Evangelho que dizia o seguinte: Deus fez homem, Deus fez mulher. Homem deixa pai e mãe, mulher deixa pai e mãe, os dois se unem e formam uma só carne. E o que Deus uniu, o homem e a mulher não separe.
Ah, mas os fariseus, só podia ser os fariseus. Então começaram a dizer, mas Moisés disse o seguinte, que nós podemos mandar embora a mulher por qualquer motivo, essa coisa toda. Ele diz assim, é por causa da dureza dos vossos corações. Olha a resposta que ele deu. Mas desde o começo nunca foi assim. Engraçado. Deus não fez homem, homem, mulher, mulher. Deus fez homem e Deus fez mulher. Se você aceita, não aceita, o problema é teu. Mas o que Deus fez é assim. E tudo que Deus fez, tudo é bom, tudo é certo, tudo é correto. Então, ao celebrarmos o mês vocacional 2021, é um tempo bastante difícil. Porque a vocação, para muita gente, a vocação quer fazer um negócio com ela. Não é nós que, se a gente não se cuida, então vamos falar de forma correta, positiva, não o que não deve, vamos falar o que deve. O que deve é o seguinte: a vocação, toda ela está aos pés de Deus. Por isso que os cidadãos do infinito, eles se ajoelham, faz adoração, diante deles se dobra todos os joelhos, no céu, na terra, em todos os lugares. Então, a vocação, ela está a serviço de Deus. Porque o quarto mandamento diz honrar pai e mãe. Uma vocação bem vivida, honra o pai, honra a mãe. Mas quem é o pai? Quem é o pai e mãe? Deus não é pai e Deus é mãe, porque a palavra é uma preposição, significa mais. Então seria, Deus é pai e mais mãe. Não é assim. Deus é pai e mãe. Deus é mãe e pai. Ele não é uma coisa mais a outra. Ele é essencialmente pai e mãe. Mãe e pai. E honrar pai e mãe significa estar totalmente à disposição dele. E estar à disposição dele, nós temos que ter alguns princípios essenciais. Por exemplo, a obediência. Então a gente não faz do Evangelho o que eu quero que ele faça para mim, mas eu devo encontrar no Evangelho o que eu devo ser e fazer em favor desse pai e mãe, para não ser pedra de tropeço para os outros, que Deus não venha dizer como ele disse para São Pedro: fique longe de mim, porque você é como que fosse um Satanás, e você é para mim uma pedra de tropeço. Não quero isso, pelo amor de Deus. É a coisa mais triste da vida, a gente ser uma pedra de tropeço para os outros, e ser uma escuridão para os demais. Mau exemplo é conduzir alguém para as trevas, e indo para as trevas, tem a escuridão, porque Cristo disse: eu sou a luz, e quem me segue não anda nas trevas. Então, se ele é a luz, e quem está com ele não vai para as trevas, então é a claridade. E quem não tem a luz, que não tem ele, vai para as trevas, porque tem a escuridão, é o oposto. É o dia e a noite e o dia, o inverno e o verão, o bonito e o feio, o alto e o baixo, sempre tem a sua contradição. Mas o mais bonito de tudo isso é que Deus, além de ser pai e mãe, ele quis precisar de uma mãe toda especial, e ela tem um nome, se chama Maria, e que ela se revela, se manifesta de diversas maneiras e formas. Mas mais bonito para entender Maria é entender uma mãe.
Uma mãe, quando tem um filho doente, ela se comporta de um jeitinho. Então, nós podíamos chamar que ali a mamãe se comporta como Nossa Senhora da Saúde, porque ela vai tentar dar saúde para esse seu filhinho. Quando o filhinho entra por certas dificuldades, a mamãe está ali para auxiliar, ajudar, ajeita a sacolinha dele para ir para a escola e volta, etc., não esquecer nada. Então, ela aí, que nem fosse a Nossa Senhora Auxiliadora. Mas, de vez em quando, os filhos sabem como é que é, está em alta, está em baixa, tá isso aqui, tudo que nem uma onda. Então, ali a mamãe se apresenta como que fosse Nossa Senhora dos Navegantes. Mas também tem aqueles filhos que de vez em quando tem aquela coisa aqui dentro do coração, que precisa um monte de coisa, e que não sabem o que é, não sabem o que pedir. Então ela aparece como Nossa Senhora de Lourdes, como ela apareceu para Santa Bernadette. Então a mamãe, toda especial, tinha que ter um fim extraordinário, para dar toda a lição completa. Veja bem, nós temos que pensar, se Maria nasceu sem o pecado original, então pense na mãe dela. Que pessoa boa, como os pais dela eram pessoas boas. Mas além disso, vocês pensam então nos avós dela. É toda uma descendência que foi se purificando, e Maria apareceu imaculada, sem pecado. Mas por trás de tudo isso, normalmente o Santo Evangelho, se a gente não se cuida, a gente acha que os anteriores de Nossa Senhora eram pessoas comuns que nem nós. Alguém pode pensar assim? Não, tem coisa bem diferente que nós. Eles tinham por excelência a obediência a Deus. E além disso, a disciplina, a postura, uma identidade própria que ia conduzindo esse povo para um bom fim, para um bom determinado fim. E foi o que aconteceu. Então pense num funil, que ele vai a uma abrangência maior, ele vai afunilando. Maria foi ponto inicial, o fim de todo o pecado, o início de toda a graça. Assim como o filho dela, Jesus Cristo, foi o fim do Antigo Testamento, o fim da promessa, e o início do Novo Testamento, o início da nova, não é nova era, o início de uma nova humanidade, um novo ser, novo céu, nova terra. Por isso que ele nasceu como príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai das futuras gerações. Olha quem ela gerou. E Jesus disse para ela: eu, quando morrer, volto para o meu lugar. Por isso que ele ascendeu ao céu, por conta. Por quê? Quando nós terminar a nossa missa aqui, todo mundo volta para casa. Por que a gente volta para casa? Porque é de lá que nós viemos, nós sabemos o nosso caminho, nós sabemos de onde viemos e sabemos como voltar. E Cristo já estava nesse lugar desde sempre. Então para ele não era novidade voltar para casa junto do Pai, porque ele veio do Pai, ele voltou. Mas Maria não. Mas ela não sentiu e não passou pela decomposição biológica. Mas olha também, parece dizer que é uma coisa extraordinária não ter passado pela decomposição biológica. Isso é menor do que ter recebido, por obra do Espírito Santo, um filho no seu ventre. Isso é menor. Isso é só uma consequência. Então, para nós, isso não é mistério, não é uma situação delicada. Isso é fácil de entender.
Então Deus elevou Maria, mas também aqui, é tão simples de entender isso, quando Jesus se transfigurou no monte, onde apareceu Moisés e Elias, estava junto com Pedro, Tiago e João. Então estavam ali, todo mundo ali junto, presenciando. Então, para os discípulos isso não era novidade. Eles viram o Cristo subindo, e também viram a mãezinha dele ser elevada pelo próprio Filho para a eternidade. Mas o São Paulo apóstolo resume tudo isso dizendo o seguinte: eu vivo no mundo, mas o meu mundo não está aqui. Eu já vivia na esfera totalmente espiritual. Ele disse também: eu vivo numa pátria, mas a minha pátria não é aqui. É fácil de entender. Hoje essas coisas não é mais mistério. Era mistério, hoje não é mais. Pode ser que alguém não acredite, mas isso aí é problema da pessoa, então é problema da cabeça dele, é problema de fé, é problema, não é de crença, é problema de fé. Não tem essa esperança. Mas nós, cidadãos do infinito, temos Deus como princípio, meio e fim, e a sua mãe acompanhando sempre o seu filho. Então vocês têm que imaginar o seguinte: se a mamãe guardava tudo no seu coração, se a mamãe participou desde o começo da condenação, o último ato, até receber o filho morto nos seus braços, e percebeu toda aquela questão da ascensão, a vinda do Espírito Santo, a ressurreição dela, em corpo e alma, na presença de todos, é só mais um passo. E nós agradecemos a Deus pela igreja ter valorizado esse ponto magnífico e maravilhoso da nossa mãe. Então, como é bonito nós termos uma mãe que mereceu, além de ser gravidada pela obra do Espírito Santo e ser idônea em todo o seu período, acompanhando o seu filho, e depois mereceu como coroação eterna a assunção do corpo dela, ela em pessoa. Isso é maravilhoso, isso não tem prêmio melhor, não tem palavra para descrever, de nós termos esse mérito, esta graça, essa alegria, esta bênção, de nós valorizar esta mãe. Que Deus nosso Senhor nos abençoe, guarde e proteja os cidadãos infinitos. A gente sempre sabe que a gente nunca vai esquecer da mamãe, e além de não esquecer da mamãe, a gente é obediente a ela, a gente quer fazer o que ela nos manda.